admirado que ele chegou sentindo tão ruim. Então, espero que se você precisa sair, Leandro, eu vou entender, ok? Bom, muito obrigado por voltar. Ok, agora, ok. Vamos fazer nossa oficina chamada Níveis Diferentes de Sentido. Falamos ontem à noite sobre a nossa responsabilidade não para criar sentido, mas para descobrir sentido. Ok? Temos de procurar qual foi a intenção do autor quando ele escreveu o livro dele. Então, nós não devemos criar sentido, devemos descobrir sentido na palavra da verdade. Isso é bem relevante, esta oficina. Ok, o que você acha da interpretação que as 5 pedras de Davi, que ele pegou para pelejar contra Golias, representa fé, obediência, oração, serviço e dons espirituais. Leandro está gostando, apesar de sentir ruim. Mas estou trazendo teologia nova para você, rapaz. O que vocês acham? Faz sentido? Ok, Gabriel está desconfiando. Que coisa feia. De novo, o pregador vem de longe e Gabriel está dizendo, não, está no texto. Que coisa. Ok, interessante. Sim. 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 Confiança, dependência, submissão, oração e comunhão. Olha, Gabriel. Interessante, mas acho que este irmão errou, porque é fé, obediência, serviço, dons espirituais e uma outra coisa. Hum? Eu acho que talvez um erro de Davi. Interessante, interessante. Você gostou da mensagem do irmão que pregou? Ok, ok, ok. Ok. Bom, como a nossa atitude em relação a estas coisas influencia a nossa interpretação da Bíblia, ok? Muitos dizem, alguns dizem, depois de entender o sentido óbvio ou natural, pode existir no texto um sentido mais profundo, que é pouco mais escondido no texto, ok? Isso é chamado o sentido espiritual. E a nossa atitude em relação a esta questão é muito importante, naturalmente. Então, esta oficina
vai ajudar vocês a determinar se existe mais do que o sentido óbvio numa passagem, ok? Um sentido espiritual. Ok. Vamos dar alguns exemplos. Primeiro exemplo, vamos para João 13. Quero a sua avaliação desta interpretação, ok? João 13. Você sabe bem, o evento é a festa da Páscoa. O Senhor ia para a cruz. Ele queria estar com seus discípulos. E eles estão comendo a Páscoa. Ninguém estava disposto a se levantar, lembra? A gente falou sobre isso em relação do contexto histórico e a atitude dos judeus em termos de hierarquia social. Ninguém estava disposto a admitir que ele era inferior ao outro. Por isso o Senhor se levantou. Começava a lavar os pés dos discípulos. Versículo 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço não o sabes agora. Compreende-lo-ás depois. Isso já está indicando que existe uma coisa além do que o que o Senhor estava fazendo. Uma coisa um pouco, sim, mais profundo. Ok, vamos continuar. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Nós já dizemos, o que o Senhor fez foi contra-cultural. Um rabi lavando os pés dos seus discípulos. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então parece que o Senhor está falando de uma coisa além simplesmente de lavar os pés. Então, Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Agora parece que é mais claro que o Senhor está falando de uma coisa além do óbvio. Nós temos esta ideia de tomar um banho em distinção de lavar os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Agora fica mais claro que fica alguma coisa além do óbvio que o Senhor está mencionando. E olha o comentário de João aqui. Pois ele sabia quem é o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Então, eu estou sugerindo a vocês que as palavras do Senhor indicam que o Senhor estava falando mais do que simplesmente a lição de lavar os pés. Ele estava usando o episódio para referir coisas mais profundas, coisas espirituais. O que vocês acham?
Concordo? André está. Pode juntar comigo na minha igreja, então. Ok? Alguém outra? Tinha muita aplicação nesse sentido, sim. Sim. Mas aplicação? De que está além do simples ato Ok. dos pés. Ok. Salvação Sim. e confissão de pecado. Sim, ok. Então, você pode juntar na minha igreja também, Leandro. Alguém outra? Ok. Alguém está contra? Acho que estou voando, sendo um pouco criativo, alegorizando. Não, ok. Todos podem juntar comigo na minha igreja, chamado a Igreja de João 13. Não, a Igreja de lavar os pés. Ok. Bom. Vamos para Atos 20. Atos 20. Alguém pode ler versículos 7 a 12 sobre a visita de Paulo a Troade. Você sabe o contexto. Paulo tem uma convicção que ele tem de pregar o evangelho em Jerusalém. Uma festa judaica está chegando e ele quer estar lá enquanto muitos judeus estão congregando em Jerusalém. Então ele está correndo para chegar lá, mas ele queria passar pelo menos 24 horas na igreja dos irmãos em Troade. Alguém pode ler 7 a 12, por favor. O sentido óbvio é que este jovem Eutico começava a dormir, caiu da terceira andar, morreu. Lucas estava lá, nós sabemos disso porque ele usa o pronome nós. Sabemos que Lucas foi um médico, além de ser um historiador. Provavelmente, Lucas desceu e disse para Paulo e a igreja: não, ele está morto. Lucas sabia quando alguém estava morto. Parece que Paulo ficou tão angustiado, rogou ao Senhor e um milagre aconteceu, uma ação sobrenatural de Deus na vida daquele jovem. Ok.
O sentido espiritual é que este jovem estava dormindo. Ele estava na terceira andar. O terceiro andar representa intimidade com Cristo, baseado em 2 Coríntios, terceiro céu. Lembra? Terceiro céu. E então ele estava negligenciando a palavra de Deus, dormindo. Resultado, ele caiu do terceiro andar, caiu da sua intimidade com Cristo por negligenciar o ensino da palavra da verdade. Caiu com consequências trágicas. Mas Deus pode restaurar pessoas que negligenciam as Escrituras. Deus pode agir de novo, pode ter uma segunda chance. É uma exortação para não negligenciar a palavra da verdade. Ok? O que vocês acham? Ok, Emmanuel não pode juntar na minha igreja, não. Gabriel, você não gostou? Ok, então você não pode também. Muito criativo. Ok, mas ninguém está comigo. Que coisa ruim. Eu pensei que esses brasileiros eram mais amigos. Gostavam de encorajar gringos. Ok. Eu ouvi esta interpretação numa conferência de jovens em Londres. Um ensinador da Bíblia respeitado entre os irmãos. Ele deu este ensino. Eu era 21 anos, 2 anos de conversão. É difícil imaginar que eu tinha 21 anos, mas eu tinha. E eu fiquei impressionado com a mensagem. Impressionado. Achei a exortação, como Emmanuel disse, muito boa. Mas também eu pensei, que coisa, este homem deve saber muito do Senhor. Porque ele achou coisas que eu nunca na minha vida descobriria nas Escrituras. Provavelmente porque não existia. Por isso, eu tinha razão de pensar nisto. Eu me lembro, voltando para o meu colégio, falando com alguns jovens cristãos, muito mais experientes do que eu ouvi uma mensagem muito boa. E eles riram. Dizem, que coisa absurda. Tem nada a ver com a passagem. Eu concordo com Emmanuel. Mensagem boa, exortação boa, mas o pregador deveria ter baseado a mensagem em outra passagem. Por exemplo, Apocalipse capítulo 2, versículo 1, e até 8, 9. Sobre Efésios, vocês abandonaram o seu primeiro amor. Olha de onde você caiu, arrependa. Melhor usar esta passagem. Ok. Bom. Vamos para Marcos 10. Marcos 10. Acho que antes de ir para Marcos 10, nós aprendemos duas coisas. Primeiramente, acho que todos de vocês concordaram comigo sobre a interpretação mais profundo em João 13. Porque a passagem estava indicando isto.
parece que foi uma coisa além simplesmente o Senhor lavar os pés. E nós sabemos que o Senhor estava também referindo a Judas. Não todos são limpos. Em outras palavras, o 11 já tinha crido genuinamente, mas Judas não. Ele simplesmente tinha a aparência de ser um discípulo. Ele não tinha tomado um banho, espiritualmente falando. Ele não foi lavado, purificado por Deus dos seus pecados. E os outros discípulos precisavam ter os seus pés lavados, como Leandro diz. A gente pode fazer uma aplicação falando da importância de confissão, mantendo comunhão com o Senhor, a necessidade para limpar as nossas vidas de coisas que contaminam e impedem nossa comunhão com o Senhor. O Senhor disse que se eu não lavar os pés, você não vai ter parte comigo. Em outras palavras, precisa manter comunhão com o Senhor. Ok? A gente vê que o Senhor está indicando alguma coisa além do óbvio. Mas na outra passagem, o pregador, sem dúvida, estava voando mesmo. Criando verdade em vez de descobrindo verdade. Alegorizando uma passagem que foi um narrativo. Lucas registrando este episódio porque ele estava lá. E ele ficou com o médico impressionado na forma em que o Senhor operou para que Paulo pudesse não sair de Troade. Muito triste, porque ele sabia que ele nunca voltaria ao Troade. Estava indo para Jerusalém, depois de Jerusalém, Roma. Nunca voltaria a Troade. Imagina os irmãos da igreja lá pensando que Paulo pregou, este jovem morreu. Então o Senhor operou de uma forma milagrosamente. Mas, para alegorizar a passagem, não tem nenhuma dica na passagem, nenhuma dica. Nada no contexto, nada no livro em si que indica que a gente deveria alegorizar. Ok? Então vamos para, levando em conta estes pensamentos, vamos para Marcos 10. Marcos 10. Marcos 10, eu estou em Marcos 14, não sei porquê. 46 a 52. Falando em duplas, você pode conversar sobre a interpretação que quando Bartimeu lançou de si a capa para ir a Jesus, ele estava lançando, na forma da capa, a vida velha, para que ele pudesse ir a Jesus, ok? Então, lançando de si a capa, representa ele jogando fora a vida velha. 2 minutos para conversar sobre isto, ok? Vamos. Não entendi. Eu já estou
podendo reunir na sua igreja da capa aqui, da Nova Vida. Ah, você está gostando. Eu já até preguei isso. Ah, rapaz. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você pode ser um presbítero lá. Ok. Vamos ouvir o que André acha agora da pregação dele. Não acho mais nada. Da pregação ou do texto? Você usou, o que você acha Não da é. interpretação agora? Não, o texto realmente ele não dá margem, né, para esse tipo de aplicação. A capa, aqui a gente vê simplesmente a capa mesmo, um utensílio que ele tinha e ele teve aquela atitude, né, mas sem alegorizar mais do que isso, né. Sim. Alguém outra gostaria de adicionar ou tem outra concepção da passagem? Eu acho interessante o verso 51 da passagem. Eu sei que não tem nada a ver com o assunto, né? Mas o cego chega para Jesus e quando Jesus chega, o que você quer que eu te faça? Eu sou cego, né? Que eu quero ver. O verso 51 acaba sendo interessante, a pergunta do Senhor Jesus Cristo, mas tem um fundo muito grande nisso, né? Ele poderia pedir qualquer coisa, na verdade. Mas a questão da capa aqui, eu também entendo que seja só questão da capa mesmo. Talvez o máximo que o autor quis mostrar aqui é a urgência dele. Né? Talvez o máximo disso. Jogou o que estava ali e correu, né? No sentido de urgência, no sentido de atitude, de querer estar junto com o Senhor Jesus Cristo, né? Sim. Porque ele fez um solto também, é? Fez um solto. Ansioso chegar a Jesus, ouvindo que Jesus realmente estava atendendo o pedido dele, ele foi lá com urgência, concordo. E Marcos está registrando isso simplesmente com um detalhe, mostrando a urgência de chegar a Jesus. Ok? Concordo. Um jovem pregou esta mensagem. Não foi André, não. Não foi André, não. E foi uma mensagem sincera. A gente não duvida. A gente não duvida que o Senhor podia ter usado aquela mensagem para levar alguém a crer em Cristo. Sim. Mas o pregador estava voando. Estava alegorizando uma coisa que ele não podia alegorizar. Se a gente quer falar de deixar a vida velha para uma nova vida, escolhe uma outra passagem das Escrituras. Tem muitas. Não precisa criar a verdade. Ok? Não precisa alegorizar. Não é necessário.
Porque a gente alegoriza uma passagem que não deve ser alegorizada, baseado em outras passagens da Bíblia. Vocês estão me entendendo? A necessidade de jogar fora a vida velha faz parte do ensino da Bíblia. Porque outras passagens dizem isto. Então, por que um pregador tem de alegorizar? Não precisa. A verdade explícita está em outra passagem que fala disso. Por exemplo, Efésios, capítulo 2, fala de despedir-se do velho homem e se vestir no novo homem. Ok? Outra passagem, em Atos, Deus manda todo mundo para se arrepender, porque um dia vai ter um dia de julgamento. Então, prega sobre Atos 20. Quando Paulo pregou o povo de Ateno sobre o mandamento de Deus para todo mundo se arrepender. Ok. É que quando você tira alguma aplicação de um ensino de um dos apóstolos, como você disse em Efésios, Atos, tem como você trazer à mente e aprender, tirar algum tipo de aplicação em cima daquilo. Mas quando você vê um fato que aconteceu, não foi uma mensagem, não foi uma parábola, ela é mais difícil de você alegorizar em cima, né? Vejo uma maior dificuldade. Por exemplo, aqui no caso aqui, Jesus estava caminhando. Então, aquele cego, ele viu a oportunidade, porque por ele não ter uma outra oportunidade. Então, ele clamou com suas forças, porque, de fato, Jesus não passaria ele novamente. Então, era a oportunidade dele. É onde vemos também a prontidão dele, porque se ele perdesse aquela oportunidade, ele não teria outra. Talvez não teria outra. Então, o que vemos no caso aqui, no meu ponto de vista, é que é um fato do que aconteceu numa das passagens de Jesus durante o seu ministério, o seu trabalho. E essa pessoa foi uma pessoa que agarrou aquele momento, aquela oportunidade, né? Então é mais difícil você tentar aplicar alguma outra coisa quando está falando de fato o que aconteceu para ele tomar essa atitude até ali. Obrigado pela explicação. E outra coisa, seguindo o raciocínio, como se chama? Júnior, como o Júnior disse, seguindo o raciocínio de Júnior, a nossa aplicação deve estar ligado com a nossa interpretação. Quando a gente aplica para as nossas vidas, a gente deve achar alguns princípios da interpretação. Então, simplesmente dizendo, a interpretação é isso, mas eu vou aplicar. Se não existe uma ligação entre a nossa interpretação com a aplicação, nada na passagem baseado na interpretação, então a aplicação não pode ser dada, não pode ser uma aplicação. Por exemplo, Marcos 10. Tem nada na passagem que diz que a capa representa alguém jogando fora a vida velha. Então a gente não pode fazer uma aplicação, porque tem nada na passagem que indica que o Senhor ou o evento estava apontando arrependimento. Mas aqui no próprio Marcos 10 vai ter um fato que vai permitir a gente fazer essa aplicação e essa alegoria. Por exemplo, muitos o repreendiam para que se calasse, né? Multidões de pessoas estavam ali e repreendiam ele para que ele se calasse, e ele estava tendo um certo impedimento para se chegar a Jesus por causa das multidões. Também já apliquei que nesse contexto, que o que é a multidão na sua vida? O que está te impedindo de chegar a Jesus? Pode ser amizades, pode ser círculo, né, de amizades, pode ser status social, pode ser família, alguém familiar está te impedindo. Qual é a multidão à sua volta? Que aí nesse ponto é uma alegoria.
e uma aplicação que, no meu ver, faz sentido. Porque as multidões, pessoas ali estavam impedindo que ele se chegasse a Jesus. Né? Agora, assim, no caso da capa, realmente não tem nenhuma relação. Mas no caso das multidões, o que você acha? Sim, isso tem muito mais ligação, porque a gente pode ligar uma aplicação para alguma parte do narrativo. Porque foram pessoas dizendo para ele de calar a boca. E pode ser acho que é lícito a gente dizer, como no caso, uma comparação, em vez de uma alegoria, uma comparação. Pode ser também para você pessoalmente, hoje à noite, amigo, que tem alguém que está dizendo, talvez não usando as palavras cala a boca, mas o comportamento, a atitude está impedindo você levar a sério a mensagem de Cristo. Ok? Sim, você pode fazer uma comparação. Sim, mas eu não vou dizer uma alegoria, porque a multidão lá não representa nada. A multidão dizendo para ele cala a boca, representa si mesmo. Então, mas a gente pode dizer também, no nosso caso, pode ser pessoas nos desanimando a ir a Cristo. Eu já ouvi uma vez, eu não sei se isso entra em alegoria, né? Aí a gente está aqui tentando aprender e discernir, né? A questão da capa, que naquela época tinha-se uma permissão para que usasse essa capa. Né? A pessoa tinha permissão para pedir esmolas, porque automaticamente ela tinha uma necessidade, uma deficiência. Então, a importância dessa capa ali naquele momento era para representar e mostrar que ele era uma pessoa que ele poderia estar naquele lugar pedindo, né, esmolas. E no momento que ele foi curado, ele não pensou duas vezes em deixar isso de lado. Né? Aquilo lhe permitia pedir as esmolas e ele abriu mão de tudo isso em prol do que ele havia conseguido. É onde entra a pergunta, até o Leandro mencionou, né? O Senhor Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? É óbvio que era isso. Porém, o Senhor Jesus Cristo estava fazendo ele pensar, você realmente quer essa outra vida? Porque ele teria que trabalhar, seria toda uma mudança de vida, né? E são coisas a se pensar nesse texto. Mas, voltando para a capa, eu vi isso uma vez e achei bem interessante. Se realmente for, né, uma verdade da cultura, daquela época, bem interessante ele abrir mão de tudo isso. Eu acho que isso é uma elaboração muito criativa também. Porque a pessoa, ele foi cego, era cego. Sem dúvida, ele dependia de caridade, sem dúvida. Mas eu não vejo, acho que a pessoa está elaborando muito a passagem, colocando muitos fatos extras, bem além da passagem. Eu tenho um pouco cautelo, pessoalmente, de elaborar muito a passagem e começar a fazer aplicações baseadas na nossa elaboração. Então, a gente está criando verdade de novo. Criando a nossa verdade. Nós estamos mudando a mensagem de verdade. Como se fosse nós estamos adicionando informações no texto. Em vez de descobrir a verdade, nós estamos criando verdade. A gente tem de tomar um pouco cuidado de elaborar demais. Eu elaborei um pouquinho em Atos 20, que Lucas desceu. Mas Lucas estava lá, e ele estava um médico. Eu não posso imaginar Lucas sentado lá no banco. Um jovem caiu. Problema dele. Eu não posso imaginar Lucas fazendo isto. Sim, todos desceram.
Eu elaborei um pouquinho, mas para elaborar muito, a gente tem de tomar cautela. Não esqueça, eu acho que alguém disse isso para mim, Simon. Hoje em dia, nós temos de ter um pouco mais de temor do Senhor na forma em que nós manejamos a palavra da verdade. É para nós, sim, mas é a verdade de Deus. Ok? Então, acho que a gente tem que ter um pouco mais temor diante dele em elaborar tanto, ok? Mas obrigado pela participação, útil. Talvez vocês estejam pensando, então, Simon, tem muita coisa no Velho Testamento que não aponta para Cristo. A lei de Moisés, o tabernáculo, e tem outras coisas, personagens. A gente não pode ver Cristo nestas coisas, nestas passagens. Esta oficina, de verdade, é o mais difícil, porque tem opiniões diversas sobre este assunto. E tem homens muito mais capazes do que eu, que têm opiniões sobre isto. A gente reconhece isto. Então, eu não vou dar uma ensino aqui muito rígido. Quero levantar o assunto com vocês, para vocês pensam mais. Sem dúvida, em relação do Velho Testamento, a gente vê sombras de Cristo. De fato, Hebreus diz exatamente isto. Vamos para Hebreus 11. Não, Hebreus 10. Hebreus 10. Hebreus 10. Acho que a divisão do capítulo aqui está boa. Uma nova capítulo realmente começa no argumento do autor de Hebreus. Vocês sabem, o tema principal de Hebreus é a grandeza de Cristo. Okay? De fato, a grandeza de Jesus, o homem Jesus. Por isso, o autor de Hebreus sempre fala Jesus, 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 Jesus. Porque ele está falando do homem Jesus. Ok? Versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não há imagem real das coisas, etc, etc. E ele começa a falar dos sacrifícios. Também, Colossenses, acho que capítulo 2, fala, tenho de achar as sombras das coisas, isto, e sim, versículo 16. Já está no meio de um raciocínio. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia da festa, ou lua nova, ou sábados. Por quê? Tudo isso tem sido sombra
das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ok? Então nós já temos duas referências para a ideia que algumas coisas na lei, ligado com a lei, são sombras de Cristo. O que é uma sombra? Qual é a ideia aqui? A ideia é que uma sombra indica que alguma coisa real existe. Mas a sombra não dá detalhes, coisas específicas sobre esta coisa real. Por exemplo, eu estou na praia de Franca, ok? E o sol está batendo, estou gostando das ondas na sua praia e de repente eu vejo alguma sombra de alguém e parece que está crescendo, parece que a pessoa atrás de mim está me aproximando. A sombra indica que existe alguma coisa por trás de mim. Mas a sombra não é a realidade. Para ver a realidade, eu tenho de ver as costas e ver minha esposa me aproximando, como um sorvete. Que coisa boa. Hã? Não sei se é uma alegoria, mas é uma esperança. Então, a minha esposa é a realidade. A sombra dela não é. Mas a sombra indica existe alguma coisa atrás de mim que é real, ok? Na mesma forma, a lei de Moisés, especialmente o sistema de sacrifício que nós temos em Levítico, em Números, é uma sombra da obra de Cristo, não é a realidade. Em qual então, Simon, em qual sentido é uma sombra? Vamos pensar em geral do sistema de sacrifício, ok? Por um momento, para dar um exemplo de uma sombra. O sistema de sacrifício é uma sombra, porque, primeiramente, indica para mim que para Deus pecado é sério e tem de resolver pecado. Segunda dica é que alguém tem de pagar a dívida do meu pecado. Eu sei que não todos os sacrifícios indicam isto. Estou falando em geral. Terceira dica. Pode ser um substituto por mim. Pode ser um substituto. Eu não preciso pagar pessoalmente. Alguém outra possa pagar. O substituto tem de morrer. Porque pecado é seríssimo. E quinta dica, que Deus tem de ver isso, tem de ser uma coisa pública, em frente dos olhos de Deus. A ideia da aspersão do sangue, ok? Aspergido no altar, ok? Já o sistema de sacrifício já estava indicando os judeus que estava repetindo cada ano estes sacrifícios. Este tipo de coisa. Mas eles não entenderam a realidade. Eles só sabiam que meu pecado é sério. Precisa ser pago.
posso ter um substituto. Substituto precisa morrer. Sangue tem de ser visto. Ok? Quando João Batista viu Jesus andando perto do rio Jordão, o que ele diz? Eis, olha, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não precisa olhar mais a sombra. Pode olhar por trás e ver a realidade. Ele chegou, o Cordeiro. Então, isso é a ideia de uma sombra, na minha opinião. Ok? Por exemplo, sábado. Paulo fala dos sábados como sombra. Sombra de quê? Sombra da ideia que Cristo traria descanso. E Hebreus desenvolve esta ideia. Hein? Desenvolve a ideia de descanso em Cristo, baseado no sábado. Ok? A gente, embora tendo dito isto, a gente tem de tomar um pouco cuidado de não criar verdade. Por exemplo, o tabernáculo. Eu já ouvi muitas pessoas falando do tabernáculo. E eles dizem, esta coisa representa. E a gente pensa, de onde você pegou essa ideia? Este material representa isto. A gente pensa, ok, interessante. O que você falou é verdade no sentido bíblico. Mas como você chegou à conclusão que esta coisa no tabernáculo representa esta verdade bíblica? Ou esta parte do caráter de Cristo? Como? Então a gente tem de avaliar bem e não voar tanto. Sim, podemos ver Cristo no Velho Testamento, mas cuidado. Vamos para José, por exemplo. José. José. Gosto muito de José. Pessoalmente, eu tenho muita dificuldade em ver José como um tipo de Cristo. Muita dificuldade. Eu aprendo muita coisa de José em termos de fidelidade, de confiança, de paciência, de fé. Muitas lições sobre a vida santificada. A gente vê. E realmente o Senhor Jesus foi um homem também e sofreu por causa da sua fidelidade, sim. Como qualquer, não estou dizendo que o Senhor é qualquer pessoa, não me mal entender, mas como qualquer homem de Deus sofreria confiando no Senhor. Perseguição. Paulo disse, alguém que é piedoso vai sofrer perseguição. Como José, um exemplo disso. Mas cuidado em achando, por exemplo, eu não sei o que vocês acham, eu tenho dificuldade, eu não vou além disso, eu tenho dificuldade em ver aquele servo de Abraão representando o Espírito Santo. Ok? Eu tenho muita dificuldade. Já ouvi pessoas buscando a noiva para Isaac representando Cristo, a noiva representando, Raquel representando Rebeca, eu sempre confundo, Rebeca representando a igreja e o servo representando o Espírito. Eu acho que a pessoa está ficando, pessoalmente, irmãos, eu tenho muita dificuldade. E
De onde leva esta alegoria? De onde leva? Porque a gente já tem esta verdade nas Escrituras. Sim. De onde leva? Eu não vou além disso, porque talvez você ache que estes são tipos de Cristo, tipos da igreja, tipos do Espírito Santo. Mas eu estou dizendo a você pessoalmente, como Simon, eu tenho dificuldade. Okay? Você precisa me convencer que isso é o que o autor queria destes livros, queria transmitir. Quando eu falo autor, estou falando do autor humano e divino. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? André, você quer falar alguma coisa? Eu acho que Deus, no sentido de revelar Cristo, né? Ele tudo que ele fez e falou, detalhes, não foi à toa. E mais tarde ele foi revelando de uma maneira gradual, né? Até chegar em Cristo. No caso de José, eu consigo ver José como um símbolo de Cristo. Não só pela vida, a maneira como ele viveu, principalmente depois, quando o faraó o institui governador do Egito, anda no seu carro, coloca um anel no seu dedo, ali tem muito significado, né? Estabelecendo ele como governador, e ele fala de uma maneira bem clara: abaixo de mim você vai dominar sobre toda essa terra, sobre todo esse povo, e olhando para aquilo que Deus, né, fala para o próprio Senhor Jesus: senta-te aqui à minha direita, até que eu coloque todos os teus inimigos por debaixo dos teus pés, mostrando o sinal de autoridade e tudo mais. Então, na minha avaliação, eu consigo ver José como uma figura de Cristo, né? Um caráter aprovado por Deus durante a sua vida, bem relatado aqui em Gênesis, né? A gente conhece bem os textos. Então, sendo Deus o autor, não só Moisés, né? Eu acredito que Deus, ele quis mostrar princípios, coisas realmente que ao longo da história, isso foi ficando cada vez mais claro, né? Claro que a gente deve ter cuidado, a gente está entendendo o seu raciocínio, mas também eu creio que Deus mostra, sim, algumas situações. Isaac, quando Abraão vai com Isaac até ali no Monte Moriá, e ali é uma figura clara para mim da pessoa de Deus, tendo de sacrificar seu filho em prol de nós pecadores, né? Uma figura. Deus providencia um substituto para Isaac. No coração de Abraão ele já tinha sacrificado, né? Mas Deus providencia um salvador para Isaac, mas para Cristo não teve salvador. Ele era o salvador. Então imagina o valor, o peso no coração de Deus com relação ao nosso pecado e o que ele se dispôs a fazer por nós. Então eu vejo algumas figuras de Cristo, né, no Velho Testamento, e à medida que vai caminhando a história, Deus vai se revelando até chegar na própria pessoa de Cristo. Obrigado. E a sua explicação é popular. Eu confesso isso. Tem muitos irmãos respeitados que concordariam com você. Por isso eu estou tomando um pouco cuidado de não ser muito forte. Okay? Eu sou só uma pessoa. Mas a minha pergunta para estes irmãos, embora que são ensinadores respeitados, a gente valoriza estes irmãos muito. A minha pergunta é: como você chegou, baseado nas Escrituras, como você chegou a fazer esta conclusão? Porque quando a gente lê de José,
no Novo Testamento, não é nenhuma dica no Novo Testamento que ele é uma figura de Cristo. A não ser que eu estou esquecendo de alguma coisa. Em Hebreus 11. Mesma coisa com o sacrifício de Isaac. Em Hebreus 11, a fé de Abraão, o autor usa Gênesis 22 como exemplo de obediência baseada em fé. Ele não diz, então isso representa também, ou indica que é uma figura de Cristo. Podia ter dado baseado no fato que o tema de Hebreus é a grandeza de Cristo. E ele falou antes que algumas coisas no tabernáculo, no sistema de sacrifício, são sombras de Cristo. Mas ele não fala isso de José. Então, para mim, sem base bíblico, porque isso não é minha verdade, é a verdade de Deus. Sim. Sim. Textos similares a respeito de Cristo e textos que a gente vê com relação a José. Sim. Aí vai ter um paralelo. Sim. Não afirmando exatamente, né? Talvez o tema de Hebreus 11 está falando da fé, heróis da fé, a gente não vai encontrar na Sim. figura de Cristo. Sim. 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 Mas alguns textos de Cristo, então José, a gente faz algumas comparações paralelas. Sim. Entendi. Sim. Não. Ok. Ótimo. Eu acho que este debate foi muito útil. É difícil de chegar a uma conclusão. Eu acho que é uma conclusão certa. Eu tenho a vantagem porque estou dando o ensino. Então eu posso ter a palavra final. Injusto. Eu sei isto. Mas eu não vou tomar vantagem. Sim. Na realidade, eu queria evitar de comentar, mas no caso de Isaac, eu vejo uma comparação com Cristo. Sim, não a igualdade, jamais. Mas eu vejo um modelo de Cristo e Rebeca também um modelo da igreja. Não estou dizendo que são iguais, mas eu vejo um modelo assim. Você diria uma sombra de Cristo. A sombra, ok. É uma sombra. Em vez de ser uma alegoria, você diria é uma sombra. Deus queria mostrar para o povo o tamanho do sacrifício que ele iria fazer. E como que o homem vai entender o tamanho do sacrifício que Deus vai fazer? Então Deus fez Abraão entrar na pele dele, como se Abraão estivesse no lugar de Deus ali. Então Deus está mostrando o valor do sacrifício que ele está fazendo. Eu vou te dar um exemplo. Do que eu estou para fazer, de qual que é o sacrifício que eu estou disposto a fazer pelo homem. Então ele escolheu Abraão, Isaac, para que o homem pudesse entender. O homem teria de enxergar no futuro o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, né? Mas qual que é o peso disso? Qual que é o valor, a grandeza desse sacrifício? Abraão sentiu na pele. O que Deus, é claro que uma proporção muito menor, mas faz o homem pensar no que Deus iria fazer. Sim. Qualquer homem casado que se coloca numa posição de Oséias, Sim. consegue sentir Sim. aquilo próximo Sim. que Deus estava sentindo. Sim. Qualquer pai que se coloca na posição de Abraão vai ter uma ideia daquilo que estava acontecendo com Abraão. Sim. Né? Então, a gente consegue ver. Mas isso é diferente. Isso não é uma sombra de Cristo. Isso é simplesmente Abraão sentindo um pouquinho o que Deus sentiu, Deus Pai, quando ele ofereceu. Isso é diferente. Isso não é uma figura, isso não é um tipo, isso não é uma alegoria. Isso é simplesmente Abraão, concordo, eu já falei isto. Abraão sentiu um pouquinho e agiu na forma
que o Pai sentiu e agiu em relação de Cristo. Mas para dizer isso é uma figura, uma alegoria, acho que está muito além disso, uma outra categoria. Concordo, eu concordo plenamente com você, Leandro, nesse sentido. Mas voltando para Isaac e Abraão, somente para ser um pouco difícil. A minha esposa diz, eu sou difícil. Simon, ela disse, Simon, você gosta de argumentar? Para de argumentar. A minha mãe disse isso para mim. Simon, de 5 anos, Simon, você sempre tem a palavra final. Mas é verdade. Então, leve isso em conta. Mas, no sentido, na história de Abraão e Isaac, eu vejo o princípio de substituição, mas não ligado com Isaac, ligado com a ovelha que Deus providenciou para tomar o lugar de Isaac. Então eu vejo lá o princípio de substituição. Então, em vez de Isaac sendo uma figura de Cristo, eu vejo, porque na história, a ovelha tomou o lugar de Isaac. O Cordeiro de Deus. Sim. Então, a gente tem de tomar um pouco cuidado. Se a gente vai alimentar muito esta ideia de figuras, a gente começa a ter dificuldade. Mas, eu admito, tem muitas pessoas boas, ensinadores, que não concordam comigo, ok? Mas eu só queria, eu me lembro dizendo para minha esposa, Judith, eu queria eliminar esta oficina do curso, porque é sempre mais difícil. Eu gosto de uma vida tranquila. Eu não sou muito corajoso. Mas ele diz, não, Simon, você tem de manter isso no curso. Porque é importante levantar este assunto. Ok? Vocês têm de decidir. No fim das coisas, vocês têm de dizer, sim, isso é uma alegoria de Cristo. Isso é uma sombra de Cristo. Isso é um tipo de Cristo. Se você quiser. Mas a minha pergunta sempre vai ser, e você tem de se perguntar, quando você está lendo as Escrituras em casa, de onde eu pego esta ideia nas Escrituras? De onde? É mais baseado no ensino que a gente ouviu? Mas onde este irmão muito de destaque? De onde ele pegou? Ele explicou onde ele pegou? Porque para mim isso é muito importante. Eu quero ver. Quando alguém afirma alguma coisa, as pessoas na minha igreja acham ser muito chato. Porque quando eles falam, de onde você achou isto nas Escrituras? Você está afirmando alguma coisa. De onde? Eu acho que pessoalmente, acho que é uma prática boa. Manejando corretamente a palavra de verdade. Ok, mas, bom, nós não vamos falar mais sobre isto. Espero que, mesmo se nós não chegamos a uma conclusão, mesmo que o assunto esteja aberto, só podemos alegorizar, só podemos espiritualizar quando a passagem indica isto. E o Novo Testamento ensina que existem sombras de Cristo nas Escrituras. Sombras de Cristo na lei. E, talvez, seguindo nossos dois irmãos, sombras de Cristo nas vidas de pessoas. Eu duvido disso, mas eu aceito o seu raciocínio. Ok. Para terminar mesmo, vamos para Lucas 24.
versículos 25 a 27. Moisés, né? Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas. Fala que expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras, né? Tá certo que aqui fala sobre os mandamentos, que ele não veio para revogar, mas veio para cumprir os mandamentos. Mas eu vejo aqui que é alguma coisa relacionada desde os profetas, desde Moisés para frente, com as figuras de Cristo. Boa referência. Por isso eu mencionei esta passagem para terminar. Quando o Senhor Jesus disse isso para os 2 discípulos na estrada Emaús, ele estava dizendo que em toda a Escritura, toda página, toda passagem, tem Cristo. Ele estava dizendo isto? Ou ele estava dizendo em cada categoria? Porque os hebreus, vocês sabem, na época do Senhor e hoje, nós temos a Torá, uma categoria. Temos a literatura de poesia, tem os profetas. E os judeus dividiram o Velho Testamento em categorias, ok? Então, quando o Senhor falou isso, ele falou que cada página, cada passagem, incluindo Crônicas, primeiro Crônicas e as genealogias, fala de Cristo, ou ele está dizendo que em cada parte, cada categoria, a Torá, os profetas, os salmos, incluindo a literatura poética, como Provérbios, a gente pode achar Cristo. Qual é o sentido? Isso é a minha opinião. Também. Por isso, porque se a gente chega à conclusão que o Senhor Jesus está falando de todo o Velho Testamento, você está perdido. Totalmente. Me acha Cristo nos primeiros 8, 9 capítulos de 1 Crônicas. Me mostra Cristo. É impossível. Muitos livros históricos do Velho Testamento me acha Cristo no primeiro capítulo, Isaías. Primeira profecia. Você não vai achar, é impossível achar Cristo lá. 53. Sim, a gente tem de ir até 53, então, para achar Cristo. Está entendendo? Entendendo, o Senhor não estava dizendo em toda página, toda passagem, você vai me achar. Não, ele está dizendo em toda categoria, você vai achar Cristo. Na Torá, vai achar Cristo. Ok? Nas profetas, você vai achar Cristo, são Isaías 53. São os salmos, você vai achar Cristo, Salmo 22, ok? Especialmente Salmos 110. Especialmente Salmo 110. Então, só algumas coisas para pensar. Simon está sendo um pouco polêmico esta vez. Talvez, na sua mente. Mas pelo menos pensa nestas coisas. Alguém gostaria de ter a palavra final? Você vai ter a palavra final. Aquele cordão que foi posto lá em Jericó era a sombra de Cristo. Aquele cordão vermelho que foi posto na casa de Raabe era a sombra de Cristo. A minha pergunta é como? Não sei, eu quero saber. Eu também. Como? De onde isso vem? Eu não sei. Quando eu já ouvi isto, eu estava... De onde vem? Sempre... Não, eu não posso ter a palavra final, não. Vamos orar.
nosso Deus e nosso Pai. Sabemos que este assunto é difícil para nós, mas a realidade é que todos nós aqui neste salão, todos nós queremos conhecer o teu Filho amado melhor e melhor. Isso é nosso propósito. Talvez nós temos, tu sabes, Pai, temos opiniões diversas quando podemos achar o teu Filho. Mas de verdade todos nós queremos descobrir o Senhor Jesus mais e mais nas páginas das Escrituras. Queremos ser pessoas fiéis como José. Oh Senhor, como nós podemos ser fiéis como José? Queremos ser pessoas que estão prontos a sacrificar até o ponto de sacrificar nosso filho, como Abraão. Grandes lições para nós, grandes aplicações. Nos ajuda de ser os homens e mulheres que vivem estas verdades, em vez de simplesmente falam deles. Queremos ser imitadores destas pessoas que andavam com fé diante de ti. Amém. Obrigado. Vamos ter 30 minutos.